E aí, galerinha do Chess, firmeza? Estamos de volta para mais um vídeo enxadrístico. E o assunto de hoje é erro jogada que interroga, né? E os lances que exclamam. Porque aparece sinal de interrogação e outra exclamação. Para você aí que está começando nesse universo enxadrístico. Vamos lá então. Separei aqui algumas partidas para falar do assunto, ok? Já quero deixar bem claro que eu não sou a pessoa com maior autoridade nisso. Isso fica muito melhor explicado pelos grandes mestres, mas vamos lá na partida em si. Então, enfrentando aí as brancas, saindo com peão dama. E eu resolvi fazer cavalo F6, que é a defesa Budapeste. Então, contra o peão dama, eu vou jogar a defesa Budapeste. E é muito natural as brancas fazer aí o lance C4, né? Já preparando o gambito aí, o famoso gambito da dama, né? Para quem assistiu aí ao filme O Gambito da Rainha, nessa posição nasce o gambito da rainha. Então, foi jogado E6, aliás, E5. Foi jogado E5. Por quê? Estou gambitando, né? O contra-gambito aí seria... perdão, ainda não teve o gambito das brancas, né? Eu que comecei a gambitar, né? Então estou oferecendo aí o peãozito, né? É um lance teórico da defesa Budapeste. Ele recusa, né? As brancas recusam, então eu capturo este peãozito, ok? É muito natural, né, ver as brancas retomar esse peão de dama, embora eu não gosto muito, prefiro defender o cavalo para não ter que mexer a dama duas vezes e não expor ela mais cedo, né, que vai contra os fundamentos do xadrez. É o que ele fez, ele capturou, ele veio buscar o peão. Então eu desenvolvo o cavalo em C6, ganhando tempo em cima da dama. Essa dama tem que retornar. Então, bispo E7 foi jogado, já preparando o roque. Cavalo F3 e tá aí o lance D6, né? Abrindo aí a diagonal do bispo de Casa Branca. Faz muito sentido. Ele faz a mesma coisa do outro lado, fazendo o lance E3, abrindo a diagonal do bispo de Casabrancas também. Então, tá aí o bispo desenvolvido em E6. Ok? Nossa, olha a configuração. Tem 3 bispos na mesma coluna, ele faz a mesma coisa, preparando o roque. Então, roque foi feito pelas pretas e roque foi feito pelas brancas. Ok? E agora eu ataco o peãozito da coluna C, peão de C4. Então, C por D e cavalo por D. E ele não retoma. Ele resolve mexer a dama. E nesse exato momento, eu vou fazer cavalo B4. Cavalo B4 foi jogado. Agora estou atacando, o meu cabalito está atacando a damita. Então, ele mexe a dama e faz esse lance. Rapaziada, vamos dar um
pause no vídeo agora e vamos analisar o lance dessa dama em B3. Ela está defendida, ela está numa boa posição. Foi um lance bacana? Será que foi? Vê só, tem alguma peça das pretas atacando essa dama diretamente? Não, não tem, né? Parece que o lance é legal, né? Mas, contudo, entretanto, esse lance é um erro. Esse lance, ele interroga, ele... Hã? É o mesmo que hã? Interroga. Oxalá se não interroga duas vezes. Hã? Hã? Né? É isso o pontinho de interrogação. É o lance duvidoso. Mas por que, Samuel? Porque tem um fundamento que diz que a gente não deve expor a dama a um ataque descoberto, quando tem uma peça entreposta, igual esse cavalo está entreposto aqui, ó. Se eu tiro o cavalo, a dama está sendo atacada. Perceberam? Porque esse lance interroga. Dama B3 interroga por conta disso. E tem outro fundamento no xadrez que diz que se teu adversário comete um erro, e você observa, né, enxerga este erro, é óbvio, então tu deves puni-lo, pune imediatamente. Foi o que eu fiz. Cavalo capturando, E3 atacando a torre e dama ao mesmo tempo. Ele vai ter que defender a dama. Correto? Ou ele escolhe, defende a dama ou defende a torre. Certo? É muito natural que o teu adversário vai escolher defender a dama. Embora o Zendini, né? O Zendini tem uma outra visão aqui, que é dama captura bispo. Então, você faz F por E6 e cavalo, aliás, cavalo cai pelo bispo, né? Bispo captura o cavalo e a dama e as torres não caem. Certo? Então você trocou aí uma dama por um bispo e ganhou um cavalo no final das contas, né? Mas essa visão, essa compreensão, né? Ela fica por conta dos endines, porque aqui, para nós, né? A gente não vai querer ficar sem uma dama e querer jogar com duas torres, ainda que com uma peça a mais e tal, né? É perder muita qualidade. Então, o adversário não vai fazer este lance, né? Então, rapaziada, aqui as brancas abandonam, porque ele já percebeu a gafe que cometeu e abandona o jogo por aqui mesmo, ok? Agora, só confirmando com com os computers, vamos ver se é isso mesmo. Tá aí a precisão da partida, 97,9 contra 85 do adversário, 85,6, ok? A partida foi curtinha porque depois da gafe ele desanimou de vez, estava já, né, praticamente perdido. Então, lance de livro, né? O lance dama E4, dama D4, né? Peão dama, né? É o famoso peão dama.
né? A Budapeste tá aí, né? A Budapeste, vamos lá. Budapest Defense. Ok. E depois aí do Elpion item C4, tudo normal, lance de livro, né? Olha aí, olha só. E a captura, a dama veio buscar, né, o peãozito, cavalo desenvolve em C6, tudo tranquilo até aqui, né? Vamos direto para o lance aonde acontece a gafe, a capivarada. Aí, ó. Então tá aí 2 pontos de interrogação. Então, no xadrez tem a notação interrogação que diz que o lance é mau. Se você vê mais de um ponto, é só para dar ênfase. E exclamação é que é o lance bom. E se ver mais de um ponto de exclamação, é só para dar ênfase. Ok? Acontece, contudo, entretanto, que no chess.com, aqui, ó, mostrando a captura, né, do peãozito, esse lance já exclama. É um bom lance. Mas no chess.com ele tem outro nome, excelente. Aqui tem 9 maneiras, 9 notas, seria assim, né, de avaliação, de se avaliar. O Stockfisher aqui do chess.com vai trazer como melhor nota, né, o lance brilhante. Então, funciona assim. São 9 notas, né? Brilhante é o melhor lance, assim, o mais bonito, né? O excepcional, o brilhante é excepcional. E o lance que exclama. Em seguida vem o melhor lance, que sempre tem o melhor lance da partida, né? Às vezes pode ter 2 melhor lances. Tem o excelente, que é o do joinha, né? Não é o que exclama. E o bom, que é um, assim, na avaliação, tem um lance sempre que é mais forte que o outro, né? E se você faz aquele que é mais fraco, então o Stockfisher do chess.com vai avaliar como um lance bom apenas. Os lances de livro são aqueles que já foram estudados, revistos, consolidados. São os padrões que se repetem, são as aberturas que já foram todas analisadas ao longo dos anos do xadrez. Tá? São os lances teóricos que são feitos naturalmente logo no início, né? Então, esses são os lances de livro. Aí tem imprecisão, que é aquele lance que às vezes não te leva a nada e pode favorecer até o adversário, né? Um lance, por exemplo, como na abertura você querer mexer um peão que não condiz com os fundamentos, é como passar o lance, seria isso. Depois tem uma interrogação, é o erro, um erro. 2 interrogações aqui no chess.com é gafe, é o que a gente chama de capivarada. E tem ainda a vitória perdida, que é aquele lance que se você fizesse, estaria vencido na partida, você não fez, equilibrou a partida e levou para outro rumo. Então assim funciona a avaliação, os critérios de avaliação, né, do chess.com. Bora para um outro exemplo
Assim, aqui continuaria a partida. Bom, a gente já viu o exemplo, né? Qual o melhor jeito, né? Mas geralmente o adversário vai querer proteger a dama, né? Então tá caindo qualidade, né? E não deve ser difícil de vencer depois dessa configuração. Bora lá para outro exemplo. Vamos pegar este aqui. Autoanálise. Estou eu de branca, peão do rei. Ele também faz peão do rei, cavalo F3, cavalo C6 ou F6. Cavalo F6 atacando era o peãozito de E4. Eu não dou importância para o peãozito e faço cavalo C3. Cavalo C6 foi jogado pelo adversário. Então tá aí bispo em C4. O lance A6 foi feito. Agora G5, atacando o ponto de F7 em combinação com um bispo. Então ele acha esse lance muito bacana. O computador diz que é um lance que exclama. Vamos ver depois, será que é mesmo? Então, peão por peão, atacando o cavalo. Cavalo foge atacando o bispo. Eu recuo, não quero perder o par de bispo. Então, cabalito captura o peãozito. E agora eu cometo este erro. Porque eu quero desestabilizar o roque do rei. Estou sacrificando uma peça que eu quero em seguida recuperar essa peça. Acontece que pessoas que é do rate pequenininho, igual o nosso, abaixo de 1.500, geralmente eles levam esse cavalo, né? Aliás, perdão, falei besteira, é natural você levar o cavalo, é o melhor lance. É que depois de dama em F3 atacando o rei, ele não poderia fazer esse lance, né? Ele teria que continuar a partida, talvez com dama ou o próprio rei protegendo o cavalo, ok? Mas enfim, ele fez esse lance recuando o rei para E8 e agora eu já recupero o meu cavalo. Depois eu vou dizer porque que meu lance foi um erro. Ele desenvolve o bispo, acredito que seja outro erro, e tá aí. Dama H5, cheque no rei. Ele acha que está defendendo com o peãozito. É agora que vem o lance que exclama, que é bispo por G6, ok? Aí você fala, bacana, legal, né, Samuca? Agora o peão toma o bispo e tá caindo uma torre inteira. Sim, verdade, está caindo uma torre inteira. Mas melhor que cair uma torre inteira é dar um checkmate. Isso é mate. Mate com tomate, como diz Rafael. Mates com tomates. Mate de Mateus. Bora lá agora para Air Computer para ver o que é que eles têm a dizer sobre esta questão. Acho que a internet está ruim, ele não está querendo. Não está querendo avaliar o lance. Tudo bem, a gente espera um tequito.
Tá aí 87,9. Então, vamos aos lances. Lance de livro, livro e uma imprecisão. A 6, o computador está dando como imprecisão. Esse lance não é o melhor lance, ele só diz que é bom. O melhor é melhor que aquele. Mas esse é bom. Qual seria o melhor mesmo? Rocá? Não. Aqui tem um joinha. Bom, vamos pro lance que eu fiz, né? E tá aí esse lance exclama. Ele diz que exclama o lance, né? Exclama porque evita ali um duplo lá em F7. Para mim é só o melhor lance, mas enfim. Aí eu faço o melhor lance, ele tira o bispo, o cavalo também, o computador diz que é o melhor lance. Recuar o bispo também é melhor lance, capturar cavalo também é, e agora esse erro, ele não gosta do lance, o lance é um erro, porque eu estou dando um cavalo, ele queria que capturasse o cavalito. Mas a ideia de capturar o cavalo é fazer com que o adversário cometa o erro. E ele cometeu ao fugir com o rei para E8. Tá aí 2 pontos de interrogação, lance interroga. Agora eu capturo o cabalito, já estou recuperando meu cavalo sacrificado. Ele comete outro erro em seguida, que é desenvolver o bispo. E dama em H5 exclama. Segundo o computador, não sei, para mim parece muito natural. É forçado, talvez seja por isso, ele é forçado a fazer G6. E quando ele faz G6, tem bispo por G6, e o computador diz que é brilhante. Bom, quem sou eu para discutir com a máquina? Mas, enfim, eu achei um lance muito natural, né? Porque é tema, né? É tema, é lance temático, né? O peão captura o bispo e tá caindo a torre, né? Só que nesse caso aqui tem um prato mais cheio que torre. É forçado, deve ser por isso que ele disse que é brilhante, pelo desencadeamento quando assim, a sequência, né? Nossa, que besteira que eu tô falando, desencadeamento. Nossa, nem consegui falar a palavra. É a sequência de lance que leva à vitória. Talvez aqui no caso, o rei está fadado à morte. Por isso, talvez ele deu como lance brilhante. Os critérios de brilhante é muito subjetivo, viu? É diferente de uma máquina para outra. Mas bora lá para mais um exemplo. Mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo. Onde está? Onde está? Vamos para esse exemplo aqui com o americano. Estava jogando com o americano. Vamos direto para os computadores para ver? Não. Depois a gente vê. Tá lá. Então, peão 4 do rei foi jogado. E ele vem aí para esse lance de G6 que ele quer fianquetar o bispo. Isso é defesa moderna, conhecido como defesa moderna. Coloquei 2 peões no centro, o adversário permitiu, é essa a ideia.
Sempre essa a ideia. Se o teu adversário permite, faça 2 peões no centro. Então tá aí, ele fianquetou o bispo, né? E agora ele quer atacar nessa diagonal de casa escura, na grande diagonal. Então, cavalo F3 foi jogado defendendo essa ideia. E tá aí, já mandou contato no peão de E4, né? Fazendo o lance D5. Então, eu capturo o peão e a dama vem buscar esse peão. E eu desenvolvo o cavalo. O cavalo foi desenvolvido para C3, ganhando tempo em cima da dama. A dama mexe de novo, já mexeu 1, 2 vezes. E bispo E2 desenvolvido e protegendo o cheque, cobrindo o cheque, né? Esse é o cheque, tem 3 maneiras de cobrir o cheque, o rei. Cobertura, captura ou fuga. Aqui foi feito cobertura com o bispo. O lance C6 foi jogado, abrindo a diagonal do bispo. Então, eu fiz D5, cutucando a dama. Peão por D5, cavalo por D5 foi feito. Agora eu estou de olho na casa de C7, que eu estou a fim de um duplo ou um triplo, né? Cheque no rei e capturar a dama logo em seguida, mas meu adversário estava esperto e fez esse lance. Será que ele estava esperto mesmo? Será que é um bom lance, rapaziada? Se quiser dar uma pausa no vídeo, analise se dama C6 é um lance bacana. Parece inofensivo, né? Parece, né? Parece ser bacana. Como é que é? Vamos lá então. Qual o próximo lance que eu fiz aproveitando esse erro? Lembra do que eu falei? Se o teu adversário erra, você tem que punir. E você faz esse lance. Bispo em B5, atacando a dama. Você fala, Samuel, esse lance parece ser uma gafe, né? Porque agora a dama tomou o seu bispo, né? Você pendurou um bispo. Lembra do que eu falei que eu queria fazer cavalo em C7 para poder dar um triplo? Cheque no rei e ataque para cima da torre e da dama ao mesmo tempo. Então, o bispo, aquele bispo de B5, foi só para desviar a atenção do rei, da dama, aliás. E ele é tão bom porque ou ela toma ou toma, porque tirar a dama daqui não pode. Não pode deixar o rei em xeque, a dama não pode ir para canto nenhum, certo? Você poderia perder a dama de maneira diferente? Poderia. Seria melhor com cavalo, né? Porque não tomaria o duplo. Porque depois de bispo por dama, tem peão por dama e o cavalo é obrigado a recuar. Não dá mais para fazer o duplo por conta deste cavalito, ok? Mas meu adversário não viu o golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Entendeu? A dama já estava perdida mesmo, né? Não tinha o que fazer, a dama ia perder, isso é fato. A dama está enfadada à morte. Bora lá pro análise do computer. Vamos ver o que o computador tem a dizer. 93% de precisão. De imprecisão é bom, né? Curtinha, lógico, tudo curtinha, acontece tudo na abertura, não deu tempo nem de desenvolver. Então tá lá lance de livro e tá aí a defesa moderna
né? E 2 peão no centro foi feito, bispo fianquetado, tudo lance de livro. Ele faz um bom lance agora, o captura é o melhor lance. Dama vem buscar também o melhor lance. E é um lance bom, né? Esse cheque aí. O cheque foi protegido e tal. Ele diz que o meu peão é uma imprecisão atacando a dama. Eu cometi uma imprecisão aí. Mas é aquilo que eu falei. As pessoas com rating abaixo de 1.500, a grande maioria, acredite, vão tomar esse peão. E tomar ele é uma gafe. É uma gafe. É uma gafe tomar ele. Porque agora eu estou ameaçando o duplo. E ele faz esse erro aí, tá vendo? O lance interrogou. Hã? Só que para mim poderia ser 2 vezes, né, essa interrogação. Isso é uma gafe, isso é outra gafe. Tá aí, ele disse que esse lance é brilhante. Ele disse que é difícil de ver esse lance, né? Será? Great vision that moves difficult to see. Ainda ele mostra os lances, que o melhor lance da dama é esse. Depois de capturar a dama, tem cavalo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ele captura, né? O erro é capturar o bispo. A dama ia morrer? Ia. Mas, contudo, entretanto, a torre ainda sobreviveria, né? Então tá aí outro lance que exclama. Você viu que muda a grafia? Aqui tem só um ponto de exclamação. O lance exclama. É um bom lance no xadrez. Aqui no chess.com ele é excelente, né? E quando tem 2 pontos de exclamação, nesse caso aqui, é um lance excepcional. Ele diz que é um lance difícil de ser encontrado. Então, por isso que ele diz que é brilhante. 2 pontos de exclamação. O chess.com avalia como lance brilhante, né? E tá aí, depois dessa aí, que ele percebeu, né? Que não tinha mais como continuar brigando aqui, ele abandonou também a partida. Galerinha, firmeza, desculpa pelo vídeo, os vídeos são horríveis, está aqui no celular, sem tecnologia, sem muito refinamento, é por isso que eu não peço like, mas se você quiser dar um like, eu vou ficar muito agradecido. É nóis, beleza, maravilha, fui!